para a primeira apresentação do primeiro livro que está sendo publicado, eu chamo aqui, Gil Corderman, consultor, auditor, perito e mestre em estudos ambientais, autor do livro O Céu é o Limite, a evolução dos arranha-céus. Por favor. Boa tarde a todos, em especial ao meu amigo Tony, à diretoria da área, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder transmitir um pouco do conhecimento adquirido ao longo dos anos. Eu que, pasmem, sou natural de Balneário Camboriú, nascido nessa terra em 24 de agosto de 1962, antes que o município era município. Na minha certidão de nascimento consta lá Camboriú, mas eu nasci na Barra Sul, onde é o Ibiza Tower. Desde pequeno, eu fui fissurado por arranha-céu, tanto que tem fotos minhas, no 7 de setembro, desfilando com as maquetes dos edifícios, porque, na minha época de escola, os edifícios eram um sinal de progresso e continuam sendo. Depois de 5 anos de pesquisa, a gente conseguiu lançar o livro O Céu é o Limite, a evolução dos arranha-céus. Dos 10 maiores do mundo, eu tive a honra de participar e estar nos 6 maiores do mundo. Alguns eu não tive porque não tenho visto algo parecido. Somente o edifício, a Jeddah Tower, ou Kington Tower, que vai ter aproximadamente 1.010 metros, 1.001 metros de altura, e outros que vocês vão ver. Me deram uma missão de ser a Ayrton Senna, porque eu tenho que fazer um livro de 120 páginas em menos de 20 minutos. Então, eu fiz um pupurri, um resumo rápido, mas deixei à disposição lá na recepção o livro completo que vocês poderão usufruir e ter mais detalhes. A capa do livro ela é um símbolo, porque ela contempla ali as pirâmides do Egito, foi a primeira obra feita pelo homem que atingiu cerca de 150 mil metros há 3.000 anos atrás. Mas ela não é uma residência, ela é um túmulo. A segunda, que também não é uma residência, está ali, né? O Empire State Building, que também não é uma residência, é um edifício comercial. E o segundo, um ícone, que é o Burj Khalifa, que também não é um residencial, só tem alguns cômodos lá na parte de cima, que é do Burj Khalifa. Burj Khalifa, por quê? Porque quando ele foi concebido, a empresa, em 2008, faliu, porque ele ia ser o Burj de Dubai. Burj é o nome que se dá ao edifício, o Burj de Dubai, mas a empresa faliu e lá naquele local, nos Emirados Árabes Unidos, ninguém deixa alguma coisa para terminar. Então, o Mohammed Al Maktoum Khalifa, o sheik de Dubai, comprou as ações e terminou o prédio. E esse prédio, você pode chegar lá até os 125 pavimentos. Dali em diante, ninguém mais sobe, e ele não é a torre mais alta do mundo de observação. A maior torre de observação fica na Shanghai Tower, na China, do qual também tive o prazer de visitar. Mas vamos tocar. Para abrilhantar as coisas, a gente tem que saber como é que surgiu as cidades, né? Destaca aqui a transformação das sociedades urbanas a partir da segunda metade do século XVIII, impulsionada pela Revolução Industrial da Inglaterra, o êxodo rural, a exploração demográfica, e cidades como Londres, naquela época, tinham cerca de 860 mil pessoas, e que, no próprio final do século XIX, passou para 4 milhões de pessoas. Pensadores como Júlio Verne, que previu o crescimento das metrópoles e a importância da invenção como o elevador e o concreto armado para a construção dos arranha-céus. Além disso, aborda a evolução das cidades pós-liberais e a reação da arquitetura tradicional, culminando na criação dos edifícios altos e modernos. Mas nada disso, não chegaríamos aonde chegamos hoje, com esses edifícios maravilhosos, se não tivesse essas pessoas aqui. Por exemplo, os inventores. Benjamin Hastman e R. Bessemer desenvolveram processos fundamentais para a produção do aço em larga escala.
Joseph Aspin e William, inventores do cimento Portland, essencial para o concreto armado. François Cognet é acreditado pela criação do concreto armado que reforçou as estruturas dos edifícios. Elisa Otis, uma mulher, inventora do elevador, dispositivo de segurança crucial para o transporte vertical e seguro. E Werner von Siemens, desenvolvedor da transição para sistemas elétricos, fator decisivo para a construção de edifícios altos. Mas tem dois balizares bem importantes aqui: Thomas Edison e Nikola Tesla, cujas invenções de eletricidade e motores mudaram toda a concepção das construções. E aqui uma curiosidade. O primeiro elevador Otis, instalado em 1857, no Halter Broadway, durou 3 anos e foi desativado porque ninguém queria andar de elevador, porque tinha medo. Aqui o pai do urbanismo, né, Le Corbusier, ele fez a revolução, vocês estão lendo aí, né? Ele fez essa transformação, ele viajou muito no mundo, ele projetou um novo urbanismo no mundo que muito é copiado até hoje. Como ele viajou ostensivamente, né, ele se destacou na evolução de cidades, arquitetura moderna, influenciando profundamente o planejamento urbano e a construção de arranha-céus. Quem estudou na área sabe quem é Le Corbusier. Aqui, o ícone da construção civil, o ícone dos arranha-céus nesta época. A cidade de Nova York cresceu rapidamente desde o início do século XIX, tornou-se um ícone da verticalização urbana. Desde 1870, Manhattan, o elevador e a grande emancipador de todas as superfícies horizontais acima do térreo. O elevador é uma última profecia autorrealizável. Quanto mais ele sobe, mais indesejáveis são as circunstâncias, que deixa para trás, afirma Herman Kohlers. O elevador foi projetado, foi pensado na época, inclusive por Jules Verne. Ele previa isso, que teria um equipamento que ia subir e ia descer para dar justamente essa mobilidade nos arranha-céus. Esse edifício está lá até hoje, né? Temos em Nova York, então, o Building, ou Pulitzer Building, o primeiro arranha-céu de Nova York, de 110 metros e 18 pavimentos. Hoje a gente dá risada, né? E teve vários outros aqui, né, que também fizeram até a chegada, né, do ícone Empire State Building, inaugurado em 1931, que é um símbolo de Nova York durante muitos e muitos anos, e símbolo dos arranha-céus durante toda a era moderna. Aqui o bichinho, né? Ele continuou sendo o mais alto do mundo por 40 anos, até ser derrubado pelas Torres Gêmeas, que é o World Trade Center, em 1973, e derrubadas em 2001, naquela tragédia que todos nós conhecemos. Aqui um pouquinho dos arranha-céus no Brasil. O livro, isso tudo é bem detalhado, estou fazendo um pupurri aqui para que vocês possam ter um guia, uma sequência, né? Quero deixar bem claro que o meu livro ele não é um livro técnico, é um livro didático, histórico e documental. Foram feitas pesquisas para chegarmos a esse ponto, né? Aqui tem não é um prédio, é um elevador. Um elevador Lacerda, ele não poderia deixar ficar de fora, porque é uma estrutura de concreto, onde tem um dos melhores elevadores mais antigos do Brasil, né? Ele não poderia ficar de fora. E na cidade de São Paulo, né? Aí a gente sai de Nova York e vem para São Paulo, onde começou também a onda dos edifícios altos, né? Não digamos assim os arranha-céus, mas pelo menos edifícios altos, né? Até o edifício Sampaio, inaugurado em 24, é considerado o primeiro arranha-céu da cidade com 12 andares e, pasmem, 50 metros de altura.
Aqui tem alguns edifícios que eu não posso deixar de citar, o Martinelli, o Palácio Capanema, o edifício do Banespa, que durante muitos anos, quando mostrava essa foto, todo mundo identificava como a cidade de São Paulo, era um ícone. E, lógico, né, o edifício Copan, projetado por nada mais, nada menos que Oscar Niemeyer, né? E também passou alguns 100 metros de alturas por aí. Agora chegamos aqui na cidade onde eu nasci. Mais alto, filha? Mais baixo? Eu não vou cair, fica tranquila. Não vai perder o pai hoje, não. Um dia ele vai me chamar lá para o céu, mas eu ainda pretendo ficar aqui. É que a minha filha está preocupada que eu vou cair daqui, entendeu? Fica frio. Eu devia ter aqui. Os engenheiros de segurança devem estar apavorados, porque tinha que ter botado um guarda-peito aqui, ó. Entendeu? Se o pessoal lá do Ministério vem aqui, eles vão processar o crânio. Então, a vocação vertical, nós temos aqui o famoso edifício Eliane, ele não tinha elevador, tá? É o primeiro construído lá em 1964, bem na época da emancipação do município. Depois ali também, como eu te falei, no livro está bem mais detalhado. Aí, a partir da década de 70, começou a surgir os grandes. Olha só. Nós temos aqui o edifício Imperatriz, da construtora Schutz, o Imperador, e nós temos aqui também o da construtora mais longeva hoje de Balneário Camboriú, que é a construtora Sequinel. Desde que ela foi concebida, ela está em funcionamento. É a construtora hoje mais longeva de Balneário Camboriú. Tem mais de 50 anos, é a construtora Sequinel, que fez a Torre Atlântica ali do lado, né? Aqui, eu não conheço o Oscar Ramírez, e nas pesquisas sobre o tema, ele me aparece aqui, ó. Não foi nada programado, ele me apareceu aqui por quê? Porque em conversa com o Nelson Nitz, que é um dos consultores antigos, foi presidente do Sinduscom, o Panamá teve uma influência muito grande na concepção dos edifícios altos em Balneário Camboriú. Isso é histórico, né? Então, a tecnologia do computador, da construção dos arranha-céus, a evolução da cidade de Balneário Camboriú, ou seja, teve muitas pessoas que foram ao Panamá. Quem conhece a cidade do Panamá não é somente o canal do Panamá, ela uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem muitos arranha-céus de muito bom gosto, muito bem feito, muito bem estruturados. Então, nós temos sim, não de Dubai, mas do Panamá é a nossa influência. Aí, uma outra era, né? Primeiro, aqueles edifícios altos, agora começou a era dos arranha-céus. Por exemplo, a Embraer inaugurou em o Alexandria, o Vila Serena, por exemplo. O Alexandria, cabe aqui uma história. O ex-prefeito Rubens Espernal, ele é um engenheiro calculista. E quando o Rogério convidou o Rubens para calcular o Alexandria, o Rubens ficou inseguro, porque era muito grande o edifício. E pegou, então, o irmão dele, então, professor também da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal, e os dois calcularam junto, mas o Rubens disse, olha, foi um dos edifícios mais difíceis que eu levei para calcular. Então, o Alexandria, ele tem uma referência nesse ponto que fica ali na Avenida Brasil com a 3.300. Então, esse edifício também é ícone, que está lá. Depois foi o Vila Serena, mas aí já foi outra turma, já com mais tecnologia, que fizeram o Vila Serena, que durante muito tempo foi o edifício residencial das torres mais altas do Brasil. Aí veio o Millennium Palace, em 2014, veio o Infinity Coast, em 2019, com 234, o Pascoaloto GT, que é o Yacht House, e tem um detalhe nessa história toda. A maioria desses edifícios foi a minha empresa que licenciou ou fez o EIV, ou seja, a gente tem uma participação salutar ali, principalmente no One Tower, que é a vista ali do lado. Aqui, para vocês terem uma ideia, os 10 maiores arranha-céus
Nós temos o primeiro Yacht House, o segundo One Tower, o terceiro Infinity Coast, o 4 o Vita da Pascoaloto. Isso hoje, tá? Porque as projeções já são bem diferentes, como o Sena Tower, que vai ter... Vocês tiveram a participação da engenheira ontem, onde falou sobre o Sena Tower, do qual a gente também fez todos os estudos de impacto de vizinhança e todas as partes licenciais, que ele vai ter 156 pavimentos, 534 metros de altura, e vai ser o edifício residencial mais alto do mundo. Então, aqui para vocês terem essa ideia, Balneário Camboriú, por exemplo, dos 10 maiores do Brasil, 8 estão em Balneário Camboriú. Ali está os anos, né? 2019, 2021. Agora vamos fazer um pequeno deslocamento para que a gente possa se situar no mundo, né? A predominância da Ásia na construção dos edifícios mais altos do mundo, a urbanização tardia. Por que tardia? Porque eles não tinham, à época, como Nova York, não tinham a riqueza acumulada como estão tendo agora. Então, eles partiram literalmente para a construção dos edifícios altos, como se fosse uma grande disputa entre o povo árabe e o povo asiático. Por exemplo, eu não poderia deixar de citar aqui, depois do Empire State Building, as Petronas Towers. As Petronas, que é da empresa de petróleo, ela foi, durante muito tempo, um edifício muito falado e muito visitado, porque ele virou um ícone também e depois acabou sendo sucumbido pelo imperialismo dos Emirados Árabes Unidos, né? Aqui é mais uma parte da construção, para que vocês possam dar uma olhada, né? Isso aqui também vai ter no Sena Tower, né? O edifício com o Petronas, Twin Towers, na Malásia, o Taipei, que eu conheço, em Taiwan, a Shanghai World Financial também conheço, e vocês podem ver que esse é um novo sistema que os engenheiros, a engenharia, o estudo dessa tecnologia proporcionou a segurança dos grandes edifícios. É o Taipei. Essa é uma referência da engenharia, né? O Burj Khalifa, como eu já falei, né? Que vai deixar de ser o maior edifício do mundo em breve. Por exemplo, nós temos vários projetos em andamentos, né? Por exemplo, o ambicioso Narkel Harbor. A Narkel é a empresa que construiu todas as ilhas em Dubai e a maioria dos empreendimentos em Dubai. A Narkel é a empresa do Sheikh Mohammed Al Khalifa. Então, vejam bem, nós teremos aí prédios de 1.500 metros, 1.700 metros, que não serão mais edifícios, com certeza serão cidades. A ficção de ontem e a realidade de hoje, né? Olhem bem isso. Isso já não é mais ficção. Isso tudo é realidade. 100 mil habitantes num edifício. Tá tudo bem? Ela é a próxima. ela tá aqui, tribulando aqui, né? Ela é a próxima. A Jeddah, essa que eu falei, com 1.008 metros de altura, ela teve uma paralisação devido a problemas financeiros, mas retomou, e eles querem que ela fique pronta, né, até 2030. Aqui é difícil de você fazer uma visita, porque a Arábia Saudita é muito restrita com os vistos. Eu estou tentando há 2 anos, mas eu tenho um amigo meu, um italiano, que está tentando conseguir, porque eu quero visitar essa obra, eu acho que é interessante visitar ela até para deixar catalogado. Então, o livro acabou caindo como uma luva bem no tema que a gente
que a gente está debatendo aqui, está mostrando, né? Então, um outro detalhe que as pessoas precisam saber, o grupo de cientistas da ONU classificou Nova York como uma cidade sustentável. Consequentemente, Balneário Camboriú também é. Mas como, Gil? Nova York sustentável? Ilha de Manhattan sustentável? Balneário Camboriú sustentável? Sim. Sim, porque a verticalização é sustentável. Imagine você colocar... Eu sempre dou como referência um edifício da RV, que quando você vem de Curitiba ou de Florianópolis, ele fica ali, bem na entrada dos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. Ele tem 40 pavimentos, 4 apartamentos por andar, uma plomada de elétrica, uma plomada de esgoto, uma plomada de água, plomada de logística, uma só visita do correio, uma visita só do entregador do Mercado Livre, ou seja, uma retirada única do pessoal do lixo, uma entrada única e saída única do pessoal de esgoto. Agora pega aquele prédio, bota ele no chão, bota 160 residências com 15 metros de comprimento, de largura, por 25 de fundo, de fora a fora. Quanto você teria que levar de fiação, de logística, de esgoto, até para pegar o ônibus? Você teria que ter mais transporte. Então, não é o Gil que está falando que a verticalização é sustentável. São estudiosos da ONU, através de uma reportagem apresentada pela Sônia Bride, que é a repórter sustentável da Globo, e a Sônia pesquisa muito. Lembram? Cidades lotadas? O exemplo que se dá é justamente esse. Balneário Camboriú, para quem não sabe, 80% da população reside em 20% da área. 80% da população reside em 20% da área. Da original, da Mata Atlântica, que quando o município foi concebido até hoje, nós ainda temos 52% de Mata Atlântica. Não sou eu que disse o dado. O dado quem disse foi o Banco Mundial, o KfW, e o último levantamento feito pelo governo do estado. Nós ainda temos 52% de Mata Atlântica preservada. Basta só olhar em volta. Os nossos mangues, eles aumentaram em 0,2 pontos. Quando foi feito em 2010, nós tínhamos 0,9. Hoje nós temos 1,3. Então, nós somos uma cidade sustentável, sim. Você desce de qualquer edifício em Balneário Camboriú, você tem um supermercado na esquina, você tem farmácia, você tem ponto de ônibus, ou se quiser, pode ficar no seu prédio, que no seu prédio deve ter farmácia, ponto de ônibus, algo parecido. Então, é breve, foi muito breve, o livro está ali à disposição, eu disponibilizei 60 exemplares gratuitamente, e quem precisar mais, não tem problema, é só entrar em contato com o Fausto que a gente consegue, tá? Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é o Willis Tower, em Chicago, e é uma cápsula de vidro a 500 metros de altura, e eu fiquei muito bem ali em cima, olhando para o céu. Gente, obrigado e estou à disposição.